Consumo eficiente, sistemas de telegestão, são muitas as vantagens obtidas com a modernização das redes de iluminação pública. Medidas como a instalação de luminárias de LED no lugar dos antigos modelos podem gerar, inclusive, uma grande economia na conta de luz dos municípios. Isso, aliás, já é uma realidade em cidades como Petrolina, em Pernambuco, e Uberlândia, Minas Gerais, onde a ENGIE assumiu a concessão das redes por meio de parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Neste novo episódio do Além da Energia, a gente vai falar sobre essas experiências e os benefícios que elas trazem para a população. Aqui comigo está o Marcos Cunha, diretor de soluções para cidades da ENGIE Soluções, e o Miguel Noronha, ex-coordenador-geral e membro do Comitê de Iluminação Pública da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Olá, Miguel. Olá, Marcos. Tudo bem com vocês? Ô Bernardo, tudo bem contigo? Olá, Bernardo, boa tarde. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e eu já queria começar a nossa conversa perguntando para o Marcos que balanço é possível fazer das PPPs de iluminação pública. Olha, Bernardo, eu acho que na minha visão, e eu acho que do mercado em geral, o balanço é super positivo, né? Estamos aqui há pouco mais aqui de, eu diria, 5 anos aí que esse volume, né, de projetos PPP de fato dispararam aqui no Brasil. Salvo engano, hoje nós estamos com cerca de 72, 73 contratos já assinados e o volume de investimentos, né, já aportados, né, se somados todos esses contratos, assim, é algo que seria impensável, né, o poder público municipal, que sempre teve muita dificuldade, né, de captação de recurso, alcançar essa envergadura aí de investimentos na área de energia de forma tão rápida. Então, assim, em linhas gerais, eu avalio aqui como um movimento super positivo, né, que permitiu aí a modernização, né, e um avanço tecnológico nessa área de iluminação pública, e já com algumas pinceladas aí, né, nos conceitos de smart cities pelos municípios, de uma forma assim que jamais, né, se imaginaria há 10 anos atrás, quando se acompanhava aí a capacidade real de endividamento, de captação de recursos pelo poder público municipal. Então, sem sombra de dúvida, né, um balanço é super positivo, foi um movimento aqui que tem dado super certo no Brasil e, bom, vamos falar um pouquinho mais à frente aí, né, dos próximos desafios, mas sem sombra de dúvida está sendo, né, um momento muito importante aqui para a área de energia e para a área de desenvolvimento tecnológico junto aos municípios, em todo o território nacional. Bom, vamos ouvir então a opinião do Miguel. Miguel, como é que esse modelo de concessão tem avançado no país e que vantagens tem trazido para os municípios? Eu tenho a dizer primeiro que eu acho que as concessões de iluminação pública, além de todos os benefícios aqui destacados pelo Marcos, estão sendo o veículo, felizmente, o veículo pelo qual os municípios estão tendo acesso a modelagens sofisticadas, né, feitas por entidades como o BNDES e Caixa, coisa nunca pensada no nosso país, né? O nível municipal sempre foi muito depauperado. Então, eu destaco que a iluminação pública está permitindo aos municípios pensar em projetos estruturados como esses. E o próprio projeto de iluminação pública, a PPP de iluminação pública, além dos aspectos destacados pelo Marcos, eu fico observando hoje todo o potencial que nós temos de captura de eficiência energética, né? Com uma redução drástica do consumo de energia pela iluminação pública, com uma redução fantástica das contas de energia por parte dos municípios, também um outro elemento de eficiência e de racionalização de recursos, né? E, por outro lado, uma melhoria fantástica do padrão da iluminação, né? Tanto pelo fluxo luminoso, como nós chamamos, né? Pela intensidade e característica do fluxo luminoso, como pela uniformidade ao longo das vias, né? Que estão trazendo aí aspectos como maior segurança pública, melhor convivência urbana no período noturno, né? Permitindo que, por exemplo, idosos tenham uma maior visibilidade de calçadas, de motoristas nas faixas de pedestres possam ver com mais clareza, evitando atropelamentos e tantos outros benefícios. Então, realmente, é um dos raros modelos que nós vemos no Brasil que só tem ganhadores, né? A gente não consegue identificar, né, quem perde no modelo como esse. É um modelo realmente ganha-ganha.
Sem dúvidas, o vetor da segurança pública é muito importante na avaliação das PPPs. Eu queria perguntar para o Marcos, além da substituição das luminárias antigas por novos modelos de LED, é possível usar a rede para obter outros tipos de dados sobre as cidades? Pois é, Bernardo, esse é um tema, né, que está muito em pauta atualmente, aí, já com esses 70 contratos assinados. Né? Eu não vou dizer aqui todos para não cometer nenhuma gafe, né, mas a esmagadora maioria dos contratos de PPP, de iluminação, a forma como eles foram modelados aqui no Brasil, eles permitem sim, né, que o ente privado, né, proponha, né, ao município serviços adicionais ao serviço que já está inicialmente licitado, que, assim, de forma bastante resumida, é a substituição por todas as luminárias por tecnologia LED. Em alguns casos, né, a instalação de equipamentos de telegestão, né, de um telemonitoramento remoto dessas luminárias, além de normalmente algumas obras de iluminação artística e de destaque. Então, esse é o escopo básico que quase todos os contratos trazem de partida, que é a obrigação do concessionário entregar para o município. E os contratos, quase todos, também por via de regra, trazem ali uma porta para que o concessionário proponha ao município serviços adicionais, né? E aí já na tentativa de levar esses contratos para o conceito, né, de cidades inteligentes, ou que o próprio município também demande ao concessionário, né, a implantação de algum desses serviços, mediante uma negociação bilateral ali, né, entre as partes, de como acontecerá essa remuneração, seja pelo próprio município ou por um terceiro, né, qualquer interessado. Então, para tentar tangibilizar um pouco mais, né, o que seriam, né, esses serviços, isso, confesso, né, que hoje a gente ainda está num momento de estruturação, né, de aprendizagem, especialmente em relação à segurança e à estrutura jurídica de se fazer essas prestações desses serviços. Mas eu acho que o tema que está mais em pauta hoje, quando se fala, é a utilização dos ativos de iluminação pública, né, dos postes, para implantação de equipamentos de telefonia, né, para propagação do sinal do 5G. Esse acho que é o tema que está mais em pauta hoje em dia, que já se vê de fato algum interesse das empresas de telecomunicações, que pode estar associado ao projeto de iluminação pública. Falamos também muito de vários dispositivos inteligentes, né, sejam de detecção de tráfego, de contagem de pessoas, de monitoramento do clima, monitoramento de poluição das cidades, de verificação de pontos de inundação, né, nas vias públicas, com eventuais alarmes para a população. Então, quando a gente fala aí da internet das coisas, né, as possibilidades, né, que os dispositivos tecnológicos hoje trazem, que podem ser agregados a uma rede de iluminação pública e prestado um serviço adicional, são infinitas as possibilidades. Né? Esses contratos trazem sim essa prerrogativa de que isso pode ser oferecido e pode vir a ser, né, um adendo aos contratos de PPP. E hoje já vemos aí movimentos concretos, né, de várias frentes, né, de vários concessionários, no qual, né, a Engie, sem sombra de dúvida, se inclui, na tentativa, né, de fazer valer, né, e concretizar essas oportunidades. Tá? Eu vou interromper o nosso bate-papo rapidinho porque agora é hora do Destaque Engie. Destaque Engie. Mais de 100 milhões de reais. É quanto a companhia já investiu na modernização das redes de iluminação pública de Petrolina, em Pernambuco, e Uberlândia, em Minas Gerais. Nos dois municípios, a empresa trocou mais de 120 mil luminárias por novos modelos de LED. Só em Uberlândia, mais de 86.400 pontos de luz já passaram por manutenção. Em Petrolina, foram mais de 7 mil intervenções em 2022. Líder em energia renovável no Brasil, a Engie é responsável pela manutenção e operação de 1,5 milhão de pontos de luz no cenário global. Voltando aqui para o nosso bate-papo, Miguel, de que forma os municípios poderiam estruturar melhor a contratação desses outros serviços ligados ao conceito de cidades inteligentes nos contratos de PPP? Eu considero que assim os contratos de PPPs de iluminação pública, a despeito de já disporem de um capítulo, né, que trata da questão das receitas acessórias, soluções inteligentes e outras receitas acessórias, a nossa visão é que esta é a parte ainda a evoluir das PPPs de iluminação pública, né? A gente vê
insegurança jurídica em determinados tipos de aplicações. Essas aplicações do tipo, quando há um interesse, vamos dizer, muito claro de privado com a concessionária, é mais simples, né? Essa questão da infraestrutura de telecom para o 5G, a questão de eventual painel de publicidade, né? São relações de um privado em relação à concessionária e, vamos dizer, de uma execução e de uma configuração, né, de retorno e risco mais simples. O problema acontece quando há aplicações de interesse municipal, na qual, na prática, o grande interessado é o próprio poder público municipal, porque ela acaba sendo o cliente será a própria prefeitura, né? Portanto, a COSIP não é um elemento de remuneração desse tipo de serviço, né? Não há especificidade no contrato, como uma relação do público com a concessionária, não há uma especificação que, por exemplo, a gestão dos semáforos urbanos possa ser feito pela concessionária. E no contrato público, os nossos advogados dizem era muito importante que houvesse essa designação, né, de que, por exemplo, o semáforo poderia ser um dos escopos possíveis de receitas acessórias. Com isto aberto, né, nós acreditamos que o risco jurídico ainda é grande. Então, para sintetizar para vocês, na relação privado-concessionária, temos um caminho aberto e as coisas estão acontecendo. Na relação cidade inteligente, portanto, poder público municipal com a concessionária, é algo ainda a evoluir e algo a equacionar, especialmente nos novos contratos, no qual há oportunidade da gente fazer certo, ou, mais do que fazer certo, fazer de uma forma evoluída esta, vamos dizer, esta interface. Marcos gostaria de complementar? Acho que a leitura do Miguel foi perfeita, e é exatamente o que nós vemos, e vivemos no dia a dia. De fato, essa insegurança jurídica, né, nessa relação do privado, né, da concessionária com o público na contratação desses outros serviços, isso muitas vezes é mal visto pelos órgãos de controle, né, assim, a gente não tem uma segurança ainda, né, de como isso, essa interpretação, né, como ela é feita, né, e como ela será feita, né, no futuro, por esses órgãos, e de fato essa a forma como está disposto os contratos hoje, modelados, aí seja pelos bancos de fomento ou por estruturadores independentes, né, a gente sente isso de uma forma muito ampla e muito abrangente, que traz, né, muitas possibilidades de interpretação jurídica, levando aí, né, especialmente, como eu disse, né, os gestores municipais e as próprias concessionárias a uma incerteza jurídica que muitas vezes o risco não compensa ali pelo volume do negócio que está se discutindo. Então, corroboro aí com a ideia, né, do Miguel, assim, que a gente precisa de fato afunilar e trazer ali parágrafos, né, e trechos mais específicos, né, conferindo ali ao concessionário e ao ente municipal a forma correta e validada, né, não só pelas partes interessadas, mas também com a participação e anuência, especialmente aí dos órgãos de controle sobre esses temas. E falando de futuro, Marcos, a Engie tem planos de ampliar seu portfólio de concessão de iluminação pública? Bom, Bernardo, a gente, claro que essa questão de desenvolvimento comercial, estratégico, né, é sempre muito dinâmico, né, a Engie sempre revisita aqui as suas intenções, né, a cada ano, mas o que eu posso lhe assegurar é que hoje nós estamos aqui no Brasil com cerca de 300 mil pontos, né, um pouco menos, 290 mil pontos sobre a gestão do grupo, né, em contratos de PPP, isso já considerando, né, a iminente assinatura aqui do contrato de Curitiba, né, que foi o último leilão que nós conquistamos, então estamos aqui nas últimas semanas aqui para conseguir fazer a assinatura, e ainda é assim para o grupo um ticket baixo, né, um volume de contratos que a gente julga pequeno ainda, então sem sombra de dúvida há sim uma expectativa de avançarmos no mercado, né, conquistando ainda outras praças aí de uma forma orgânica, né, na participação aí de alguns leilões para tentar engrandecer aí a nossa participação no nosso market share no contrato, mas como eu disse, né, isso é uma coisa muito dinâmica, né, eu diria que no curto prazo sim, né, estaremos presentes aí nos próximos leilões, com certeza, na tentativa de ampliar o nosso volume, né, de participação no mercado, ainda em 2023.
A gente está chegando no finalzinho do podcast, mas antes eu queria ouvir uma avaliação do Miguel. Que potencial você vê para as PPPs de iluminação pública nessa década? Bom, Bernardo, eu já vejo um avanço incrível que aconteceu nos últimos 5 anos, né? E antevejo que nós vamos ter muito mais projetos e uma expansão muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque, além das modelagens que tipicamente se dedicaram a cidades grandes e cidades, vamos chamar médias, né? Médias a grandes, hoje nós estamos vendo o modelo também se viabilizar em outros tipos de estruturas, em outros tamanhos de municípios, vamos chamar assim, né? Por exemplo, nós estamos vendo as primeiras iniciativas de consórcios intermunicipais para iluminação pública, de forma a contemplar, com esses mesmos benefícios que nós estamos falando aqui, municípios menores, e aí de uma forma, vamos dizer, conjugada, consorciada, né? Então, isso vai permitir, obviamente, acessar outros potes de municípios. E também vamos lembrar que a PPP não é o único modelo possível, né? Eu acho que a PPP também tem uma outra qualidade muito importante, que ela colocou todo mundo para pensar sobre soluções que podem ser customizadas de forma diferente. Há outras possibilidades. Teve aí há um tempo atrás o estudo do Banco Mundial que mostrou isso com bastante clareza, né? Então, a gente vê também outras iniciativas aí emergindo, né? E, em síntese, a resposta que eu tenho a dizer para você é que a gente vê realmente um avançar muito grande, né? Não é vocação de município trabalhar na operação de sistemas como esse, em atividades que necessitam de atuações emergenciais. Não há, na vocação da gestão municipal, agilidade, né, facilidade de contratação, né, de solução de problemas desse tipo, de inovação, né? Nós estamos lidando numa área no qual as luminárias, por exemplo, as famílias estão evoluindo de uma forma muito grande ao longo do tempo, né? Os mecanismos de gestão pública municipal não são adequados para acompanhar toda essa inovação. Então, a gente vê realmente de uma forma muito positiva o futuro próximo e esse horizonte que você colocou aí de 10 anos, que eu acho que muita coisa vai acontecer nesse período, né? Esse foi mais um episódio do Além da Energia. Eu gostaria de agradecer a participação do Miguel, do Marcos. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Foi um prazer essa participação. Obrigado, Bernardo. Obrigado pelo convite. Um prazer participar aqui com vocês. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!